Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Greencast, o podcast da Green Life que tem como objetivo proporcionar conteúdos relevantes relacionados ao mundo fitness. E hoje temos como tema principal o poder da movimentação, como a atividade física trouxe saúde, bem-estar e uma nova perspectiva de vida para as nossas convidadas, né? Hoje estaremos aqui numa mesa redonda com influenciadoras fitness que mudaram de vida após a prática de atividade física. Antes de apresentar as nossas convidadas, eu queria agradecer a Splash Eventos, que nos proporciona esse espaço para que a gente possa fazer as nossas gravações, um estúdio maravilhoso que facilita muito aí o nosso trabalho para que a gente possa estar levando esses conteúdos relevantes para vocês. E também agradecer o patrocínio da UOL, que tem nos proporcionado aí equipamentos de última geração de áudio para que a gente possa não só fazer os nossos episódios, mas também para você que quer curtir aquele som na hora de treinar, na hora que você tiver uma festa com os amigos, um churrasco, você pode estar lá curtindo o som, utilizando aí os produtos da marca UOL by Alok. Então vamos iniciar aqui a apresentação das meninas, né? Eu queria começar apresentando a Thaís Oliveira, que ela é empreendedora de moda fitness e moda praia e que também posta e publica muitos conteúdos relacionados ao mundo fitness. Seja bem-vinda, Thaís Oliveira. Obrigada, é um prazer estar aqui. Estamos aqui também com a Natália Recamonde. Natália Recamonde também é influenciadora fitness e, além disso, ela é nutricionista, pós-graduanda em nutrição clínica e funcional. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada pelo convite. Ótimo. Por último, não menos importante, temos aqui ao meu lado a Amanda Lima. Para quem não conhece, a Amanda ela é hoster do Tô no Empoderadas Podcast e também é diretora da agência DNA 360. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada, gente. Que coisa boa estar aqui com vocês. Coisa boa. Então vamos lá. Pessoal, para começar o nosso episódio, depois das apresentações, eu queria saber um pouquinho das meninas, né? Começando as histórias de transformações de vocês, né? Eu queria saber de cada uma como é que foi a virada de chave aí, que deu start a essa vida mais fitness, mais saudável. Então eu queria que vocês me falassem como é que foi aí para vocês, em que momento da vida teve essa mudança, essa virada de chave e o que isso trouxe, né, de benefícios aí para vocês aí ao longo desse período todo. Quem quer começar? Eu acho que é a Amanda. Os últimos eram os primeiros, então. Mas assim, gente, é muito legal poder falar sobre isso, porque eu acho que hoje eu tô no momento que eu realmente me sinto à vontade pra falar sobre isso. Eu venho de uma trajetória que eu treino, acho que assim, desde os 13, 14 anos, né, tipo, menininha, comecei musculação e tal. Sempre gostei da musculação, sempre fui amante do esporte e tudo mais. Apesar de muita gente dizer que é mais monótono e tal, eu não, sempre gostei da musculação porque eu gosto do efeito que dá no corpo, né? Eu gosto que lapida mesmo tudo. E aí eu passei por várias fases, tipo, de treinar, de ser inconstante, de não ter, assim, a mesma percepção do que o exercício físico poderia fazer no meu corpo, né? Mas aí, ao longo do tempo, eu acho que, assim, a grande virada de chave pra mim foi na época da pandemia, né? Que, assim, muita gente teve um 8 ou 80 na pandemia e, assim, como qualquer outra pessoa, assistia lives, entendeu? Gostava de, no final do dia, tipo assim, trabalhando home office, às vezes abria aquele vinho, às vezes comia uma coisa assim, várias coisas. Várias coisas fora de um plano alimentar. Uhum. Então, isso acarretou eu engordar, acho que 10 quilos a mais, entendeu? Então, tipo assim, quando eu vi o efeito que aquilo ali tava fazendo pouco a pouco no espelho, eu ficava, meu Deus do céu, tipo, não tô feliz com o que tá acontecendo. E aí eu comecei a treinar na academia do prédio, aí voltei realmente a ter uma rotina, um exercício e tudo mais, só que ainda não era aquilo. E aí eu fui vendo cada vez mais o efeito nas fotos, fazendo aquele truque, aquela pose, né, aquela coisa assim que a gente achava que tava se enganando, mas que no final das contas só quando você ia pra uma avaliação nutricional, quando você ia fazer o check-up, você via como aquilo ali tava ali afetando, né. E aí eu acho que, tipo assim, a grande mudança foi exatamente quando eu comecei a treinar na Green Life, né, que eu me identifiquei de cara com a academia. Não é jabá, não é porque estamos falando da Green Life, tá, mas realmente eu me sinto muito à vontade porque você se sente inserido no ambiente, né? E aí isso também foi acompanhado de eu realmente focar na questão da nutrição, de focar no plano alimentar. Comecei acompanhamento com o nutrólogo também. E aí quando eu fiz o último check-up foi que deu um baque, tipo assim, uma menina de 26 anos que tava com obesidade grau 1, que tava, tipo assim, com começo de gordura no fígado. E eu fiquei, não, isso não é pra mim, literalmente. E aí eu sei que nessa época, assim, vai fazer um ano agora, em agosto, que eu realmente, tipo, dei um 360 na minha vida, perdi já tudo que eu ganhei, os 10 quilos, acho que, tipo assim, eu consegui reduzir uns 12 quilos,
Já, tipo assim, ganhei massa magra. Até melhor que antes, né? Como vinho, a gente só melhora. Mas, assim, perdi realmente aquela taxa, né? Tô realmente dentro do parâmetro do que é pra ser de acordo com a minha idade. O bem-estar nem se fala, o que você vê no espelho, a autoconfiança. Então, tipo assim, realmente o exercício físico, ele me deu uma guinada. Eu virei a chave porque eu sei que se eu tivesse tudo isso e eu não tivesse o exercício físico, o resultado não teria sido o mesmo. Então, pra mim, treino, musculação, cardio, tudo isso faz muito sentido. E, obviamente, estar em um lugar que eu me sinta bem pra ter uma rotina diária em relação a isso. De querer, tipo, desejar treinar no sábado, no domingo, ver o horário que a academia tá aberta. Então, pra mim, funciona dessa forma. E o mais legal desse primeiro depoimento aqui, que a gente tá escutando da Amanda, é que você percebe que o motivador, ele é parte central. E quando o motivador ele é fraco, a pessoa não tem aquela continuidade necessária para ter benefício. Então, você viu que às vezes as pessoas focam muito, eu quero melhorar, emagrecer, mas será que esse é o motivador que vai gerar esse engajamento? Então, ela encontrou, né, talvez inicialmente através de um susto, de um medo, né, quando você viu ali que tuas taxas de exames não estavam adequadas, e isso gerou um start para isso nunca mais vai se repetir, né, isso nunca mais vai acontecer. Então, acho muito legal porque você encontrou um motivador forte para se manter ativo e encontrou o lugar também que você se encontrou, que isso é muito importante também. Total. Então vamos lá. Natália, conta um pouquinho então, como é que foi essa tua trajetória, como foi que começou aí a tua vida mais fitness, onde foi que teve essa virada de chave na tua vida? Assim, quem me segue hoje em dia acha que eu sempre fui fitness, né? Que isso é uma coisa assim, de sempre. E na verdade, assim, eu sempre fui atleta eu sempre fui. Eu comecei a dançar com 3 anos de idade e fui até meus 20, competia fora, sempre fui bailarina. Mas a parte da alimentação, que é um combo, né, eu nunca tive. Então, eu sempre fiz muita atividade física, como treinava para competição e tudo mais, mas minha alimentação era péssima. E como eu treinava muito, metabolismo bom, jovem, né, muito bom, e aí eu não engordava. E aí eu fui pro intercâmbio, e no intercâmbio eu era líder de torcida, continuei a atividade física e tal. Só que no intercâmbio, onde eu morei nos Estados Unidos, 6 meses era frio e todas as atividades da escola param, né, porque é inverno puxado. E aí, eu não me vi, eu não enxergava, eu engordei 10 a 12 quilos no intercâmbio. Eu que nunca tinha tido problema com balança, com nada disso. Então, eu voltei, assim, eu vestia 34, voltei vestindo quase 40. Pra mim, né, que sou pequenininha, foi um baque, assim. E aí, eu comecei a fazer dieta pela primeira vez na vida, e aí, passei por um problema seríssimo de saúde, de transtorno de imagem. Tive, até já compartilhei isso no meu Instagram, né? Eu tive problema de anorexia, tive problema de bulimia, foi uma fase bem difícil, assim, sair do 8 do 80, né? Fazer você o que tava lá nesse período? Não, quando eu voltei. Voltou, né? Lá eu fiquei meio como se eu estivesse fora do ar, assim, eu nem me toquei que eu tinha engordado. Meio que anestesiado, né? Quando eu cheguei, a minha mãe tomou um susto, a minha mãe, minha familiar, falaram, Natália, o que é isso? E eu nem me tocava. E aí eu comecei a fazer dieta, nunca tinha feito dieta na minha vida, sempre só exercício físico. E aí acabou que a dieta emagreceu, né, e tal, e com o tempo eu deu aquela estagnada, né? Então, eu fui diminuindo comida, aumentando exercício, diminuindo comida, aumentando exercício, e eu fiquei doente realmente. Eu passei 6 meses sem sentar numa mesa pra almoçar e jantar com minha família. Então, foi uma fase muito difícil, pra mim, muito difícil mesmo. E foi com a gravidez do meu filho que eu dei uma guinada, assim, né? Que eu virei a chave, ó. Agora não é por mim só, né? Agora é por uma pessoa que tá aqui dentro de mim e que eu vou ter que mudar essa realidade. E junto com o Gui, com o nascimento do Gui, também veio essa parte de começar a compartilhar hábitos mais saudáveis, o interesse pela nutrição, que foi quando eu comecei a fazer faculdade de nutrição, comecei a entender, realmente tirar essas noias da cabeça através do conhecimento mesmo, né, da faculdade, comecei a compartilhar, comecei a blogueiragem, comecei a parceria com a Green Life, foi uma das minhas primeiras parceiras. E daí em diante só, né, amadurecendo, porque eu falo que a vida saudável, ela é uma caminhada longa. Então, assim, a gente nunca vai estar no perfeito, né? Sempre a gente vai poder aperfeiçoar e tornar mais natural, que é a ideia, né? Cada vez ser mais natural, e ser menos nós, e ser menos programado, e ser mais automático. E o hábito se tornar parte da gente, né? Então, há uns 2 anos, pertinho da minha formação, foi quando eu realmente notei que era algo natural
natural pra mim. Eu fazia muito negócio de projeto, emagrecer pra tal coisa, emagrecer pra não sei o quê. E hoje em dia eu não vivo mais isso, entendeu? Meu estilo de vida é minha realidade. Eu tenho minhas saídas no final de semana com meu filho, com meu marido, mas isso também é parte do meu hábito, é parte da minha leveza, principalmente pra mim, né? Que já tive isso tão desequilibrado, né? Então esse equilíbrio pra mim é o que funciona, é o que eu tento passar para as pessoas, tanto que eu não mostro imagem de perfeição, eu só como isso, só faço aquilo, não. E o exercício para mim também é o ponto alto. O meu exercício de segunda a segunda é o que me faz bem, é o que alivia minha cabeça, alivia meu estresse, é o que faz o meu dia começar, né? Começa um dia de manhã cedo, fazer uma atividade, suar, ativar ali os nossos hormônios, fazer o corpo funcionar, para mim é essencial. Eu falo, no domingo eu me exercito, o povo, domingo. Mas, gente, é o que me faz feliz, é o que me faz ali, né, tá me sentindo bem, tá me sentindo ativa. E é o que eu passo pro meu filho também, e pra todos os meus seguidores, que eu levanto a bandeirinha. E sou totalmente a favor do exercício, do equilíbrio e da boa cabeça, principalmente, também, né? É porque quem fala isso, até no domingo, é porque a pessoa ainda não descobriu o prazer que é se exercitar, né? Ainda não tá no hábito dela. Do mesmo jeito que o povo fala, mas sábado, tu não bebe, tu não sai pra festa, tu não aproveita. Minha forma de olhar o aproveitar o final de semana é totalmente diferente. E é isso do respeito, né? De você saber que cada pessoa tem um olhar do prazer diferente, né? Não é, todo mundo não tem o mesmo olhar. Isso aí que tu tá falando, eu vi até uma frase, eu tava vendo hoje de manhã essa frase, que fala sobre isso, exatamente, que é assim, amadureça a ponto de você achar que aproveitar a vida não é você beber todo final de semana. Exatamente. Aí meu Deus. Exatamente. E você ter maturidade e não julgar o outro, né? Por ele ser diferente, né? Exatamente. E não ser aquela pessoa que fica impondo, porque eu já fui a pessoa que impunha, né? Na época que eu era doente, assim, com alimentação, eu sentava aqui no lado de uma amiga, tá comendo o quê? Isso é calórico, isso é não sei o quê. E isso é péssimo. Você tá impondo o seu estilo de vida, as pessoas têm evoluções diferentes, entendeu? Isso não é saudável. Então, o legal é você vestir sua camisa, apoiar o outro, né? Dar o exemplo pro outro, mas deixar ele na evolução dele, né? Você acaba afastando, né? Total. E cada um tem, como ela falou muito bem, tem o período de a pessoa contemplar aquilo e começar a enxergar naquela realidade até entrar no processo de iniciar de fato. E a pessoa querer. Não tem como. No consultório eu vejo muito isso. Paciente que chega, doutor, eu quero isso. Você quer mesmo? Porque toda mudança é dolorosa. Toda mudança você vai ter que abdicar de muita coisa. Então, você quer mesmo? Não é todo mundo que quer, né? Então... E no começo não vai ter prazer. A gente tem que ter transparência com relação a isso. No começo realmente é doloroso, né? Por isso que às vezes o motivador, como foi o caso da Amanda, o start novamente dela, foi uma dor. Né? A questão da situação física, do aumento de peso e da questão de saúde. Então isso startou para ela, poxa, através da dor preciso voltar. E aí depois de um tempo, quando você está fazendo pela dor, chega um momento que você começa a ter prazer e nem percebe. Foi o que você falou. Sim. Hoje para você, se às vezes está no dia de domingo, é um prazer fazer isso. Então acho que isso é muito legal para as pessoas entenderem que você não vai ter prazer assim que começar. No começo vai ser realmente difícil, mas depois de um tempo você vai perceber, através dos benefícios e através da tua mudança, que foi a melhor escolha que você fez na sua vida. Então vamos lá. Thaís, então me fala um pouquinho como é que foi essa tua mudança de vida relacionada à vida fitness. Eu vim do sedentarismo mesmo, sabe? Assim, eu era uma adolescente muito sedentária e eu sempre fui uma criança muito chata pra comer. E minha mãe, assim, embora ela tentasse me apresentar, eu resistia muito, e aí, tipo, acabava que eu ia viajar, levava os macarrão instantâneo pra comer macarrão instantâneo de galinha caipira. E só era desse. Que hoje tem o tamanho grande do mercado, inclusive. Eu nunca comi na minha vida um macarrão instantâneo. Amiga, não quero, não. Juro por Deus. Nem pra dizer que é ruim, dizer que é bom. Nunca, senhor. Passei cerca de 8 anos da minha vida almoçando isso. Nossa. Todos os dias. 8 anos. Nossa. E aí apresentou o McDonald's depois pra mim, né? Amei. Pronto, aí almoçava no McDonald's. Isso é uma evolução, então, foi assim, eu cresci com essa alimentação. E exercício físico, eu era aquela pessoa que esquentava o banco no colégio, sabe? Sempre tava lá só pra estar com a blusa do time, mas não fazia nada. E eu tinha na minha cabeça que eu era muito ruim em esporte. Porque quando eu tentava, eu não sabia, claro que eu não treinava, né? Então, na minha cabeça, não é pra mim. E aí, só que eu era magra. Ok, tá tudo certo, né? Então, tipo, pra mim eu postava... Lembro na época era Orkut, né? Aí postava Orkut. Aí o cereal lá, todo colorido, aquele cereal cheio de açúcar, né? E tal. Quanto mais colorido, mais saudável. Eu debochava, viu? E aí, enfim, aí achava que tava tudo certo. Eu falava, tá, isso vai chegar nos 20 anos, tu vai estar obesa, tu tá magra agora.
chegar nos 20 anos, tu vai estar obesa. Aí eu, nada. Aí, quando entrei na faculdade, aí o metabolismo começa, né? Opa! Aí lá era na Unifor, tinha uns restaurantes assim, né? No negócio, você começa com um calzone, um salgado e tal, refrigerante. Fui nessa, ó, empolgada. Eu tava nessa fase. Pronto. O CC. É isso, o famoso CC. E aí você ali, ó, meu Deus, a mente da pessoa, né? Que já era assim. E aí eu comecei a engordar. Aí opa. Aí eu comecei a seguir as blogueiras fitness da época. E aí eu acordava, comecei a ficar chateada com a minha realidade. Porque eu acordava o quê? Pra ir pra faculdade, aí as que eu acompanhava já tinham corrido, já tinham treinado. E eu, meu Deus, eu não faço nada disso. Como é que eu vou emagrecer? Tipo, porque eu queria emagrecer já. A minha primeira motivação foi, tipo, comecei a ficar insatisfeita com o corpo. Então, eu vi que a realidade que o povo me falava tava chegando. Sim. Tipo, tá encaminhando aí. E aí, foi quando eu resolvi ali no final de 2015 que eu, não, chega, vou começar. Aí comecei a musculação, comecei a mudar meus hábitos pra uma pessoa que nunca botou alface na boca. Tipo, foi do zero mesmo. Era, tipo, minha reeducação era ir no Subway e botar alface lá dentro. Entendeu? Então era, tipo, do zero. Eu não comia nada. E, tipo, tô fazendo muito. Eu não, me passava, viu? Fitness. Tô arrasando, não faço. Porque já era cereal colorido. E aí, quando foi em 2016, eu já comecei a emagrecer. Nessa época eu perdi, tipo, mais de 10 quilos. E aí foi tudo por conta própria. E aí comecei a compartilhar. O que me motivou na época, no Instagram, tinha uns desafios na época, tipo, de blogueiras bem grandes, nessa época antiga, que era bem no começo do Instagram, né? E aí você postava sua rotina, e eu criei meu Instagram pra participar de desafio. Que massa. E aí eu comecei a compartilhar minha rotina. E aí eu ganhei um dos desafios, e aí eu fiquei muito feliz com isso, né? Aí na época eu ganhei, tipo, suplementos, tá? Aí eu, pronto, meu Deus, eu tô muito fitness. Isso é um sinal. Sinal do aí Deus do foi- fitness. E aí foi quando eu comecei, em 2016, a realmente criar mais conteúdo, assim, né? E aí, criei muito gosto por isso. Em 2017, eu comecei minha parceria com a Green Life. E aí, foi na época só tinha a Guararapes, assim, de grande, né? Dessas maiores. E aí, foi quando foi a minha porta de entrada para outros esportes. E eu tinha na minha cabeça que eu era muito ruim em esporte, né? Mas aí, vamos lá, começar aqui o cycling e, tipo, crossfit e tal. E eu comecei a me apaixonar pelo universo além da musculação, sabe? E aí, quando você entra, você não sai mais. Então, depois daí, eu me dei a oportunidade, depois abriu a Aldeota, que eu fui pra lá, aí beach tênis, né? Aí, hoje em dia eu surfo, hoje em dia me chamam pra um beach tênis, eu vou jogar, me chamam pra um vôlei, eu me meto, não sei fazer quase nada, mas eu vou. Então, eu deixei de me sabotar e de botar na minha cabeça que eu não servia pra aquilo, que aquela vida não era pra mim. E hoje em dia eu amo um prato de salada. Hoje em dia, minha mãe tem a gaveta dela de biscoito recheado e eu tenho minha gaveta de coisa saudável. Que legal. Eu criei dentro da minha casa a instituição saudável. Porque eu não tinha esse ambiente, né? Porque a verdade é que o exemplo arrasta muito. Então, quando falta uma referência, querendo ou não, você acaba não tendo muito... Você É tem mais que... fácil desviar, né? Então, eu tive que criar meio que essa referência. E é uma coisa que no Instagram, quando eu mostro, as pessoas falam muito, né? Nossa, tá, que legal, porque aqui em casa ninguém me ajuda também e eu acabava me escorando nessa desculpa. Mas se você tem a iniciativa, você pode ser esse exemplo, entendeu? A verdade é que alguém sempre vai ser influenciado, né? Isso. Sim. Então, você pode também ser o exemplo, né? E aí, acaba que eu arrasto mais as pessoas, sabe? Então, a minha mãe, agora, né, ela tá... Minha filha me ajuda aqui na minha alimentação, tipo, vai pedindo umas dicas, sabe? Então, tento arrastar. E tento fazer isso com as pessoas ao meu redor. O meu noivo, né, ele levei pra surfar comigo. Então, ele agora adora surfar também. Tipo, eu tento arrastar pra ser essa pessoa que leva as outras pra esse lado. Porque eu vejo que faz muita diferença. E hoje, como a Natália tava falando, né? Vira um estilo de vida. Hoje em dia, pra mim, eu nunca pensei se eu contasse pra Thaís de 15 anos que ela ia comer salada e gostando. Tipo, Você não hoje ia eu acreditar, amo. né? Hoje eu amo. Hoje eu amo uma pizza. Desejo salada amo uma também. pizza. Mas, às vezes, eu desejo uma salada. Tipo, Também. tô desejando uma salada. Tipo, e é verdade. E é porque eu gosto. E sobre se exercitar, realmente é isso. A musculação foi minha porta de entrada. Mas hoje em dia, é lazer, tipo, e surfar pra mim é terapêutico, Aham. sabe? Jogar beach tennis pra mim é lazer. Troco fácil por um rolê de balada, essas coisas. Prefiro, inclusive. E não é sobre, tipo, anular, né? Porque, daquilo não é... Não, mas é porque você se encontra. E você acaba sentindo o retorno disso muito, muito fácil, sabe? Você sente
qualidade de vida vai voltando pra você. Tudo isso. Verdade. Muito legal. Ela gostou tanto que até marca fitness agora. Isso foi minha principal motivação, né? Porque eu vivo muito isso. Então... Foi natural. Foi né? natural. E aí eu adoro. Legal. Aí vamos lá. Todas falaram aqui que sentem hoje muito prazer em se exercitar. Então, Sim. a pergunta que eu quero fazer para vocês é como é que é agora que vocês estão do outro lado, né, da história. Quer queira ou quer não, vocês ainda são minorias. Né? Se você pegar os históricos aí de pessoas que praticam atividade física no mundo, 5% apenas da população mundial se exercita de forma regular. Né? E isso, quando eu estou falando de se exercitar de forma regular, inclui caminhada, inclui qualquer atividade sem orientação profissional. Então, assim, tá fazendo alguma atividade regular, já entra nesse de praticantes. Sim. Né? Se a gente for considerar pessoas que trabalham com acompanhamento profissional, esse número cai mais ainda. Verdade. No Brasil, a realidade é um pouco melhor. Hoje a gente tem 7,6% da população brasileira que pratica atividade física, mas é muito pouco. Né? 93% praticamente aí não se exercitam. Então, vocês que estão do lado hoje, desse lado da pequena parcela, né? O que vocês podem... Como é que é a rotina de vocês? Porque com certeza, apesar de o mundo de vocês hoje estar girando em torno dessa vida fitness, e acaba que você atrai as pessoas que também estão buscando isso, mas eu tenho certeza que dentro da realidade de pessoas que convivem no ambiente de vocês, tem as pessoas que não são. Sim. E aí, Sim. como é que é para vocês, por exemplo, o que vocês buscam fazer para incentivar, como é que é essa relação de tentar trazer, mas sem ser invasivo, né? Sim, Como a sim. Natália já falou. E até pessoas que a gente ama, né? Às vezes tem um pai da gente que não se exercita, que tá com problema de saúde. A gente sim. sabe que é importante, mas como é que... Pra convencer é muito difícil. Porque todo mundo sabe que é importante fazer exercício físico. Sim. Mas a questão não é essa. Por que as pessoas não fazem? Se todo mundo sabe que é importante, por que não faz? Tem informação, mas na A prática, informação não é suficiente. Então, o que vocês já deram exemplos de vocês totalmente diferentes, os motivadores, isso é muito legal, porque eu acho que quem está assistindo a gente vai acabar se identificando de alguma Sim. forma com alguma das histórias, Sim. né? Mas como é que é hoje a realidade aí para incentivar? Eu sei que vocês usam muito as redes sociais através disso, mas eu tô falando do offline. Como é que é no offline para incentivar e motivar as pessoas a também descobrirem esse prazer e o quão isso é bom para a vida de vocês, no caso, para a vida delas também. Eu começo? Pode começar. Assim, eu acho que o meu tá muito associado à questão de eu conseguir criar um ritual e a partir desse ritual eu trazer ele pra minha realidade. Eu busco compartilhar isso, porque acho que assim como as meninas também, quando a gente assume essa responsabilidade, a gente acaba que tem como não vou dizer uma obrigação, porque já se tornou um estilo de vida. Mas, assim, você sente que você tem um peso a mais em relação às pessoas que lhe acompanham, sabe? Então, assim, eu me sinto responsável pelas pessoas que me seguem se eu não postar o meu look do dia no espelho antes de treinar. Então, assim, eu sei o que são os meus gatilhos, eu identifico o que são os meus gatilhos e eu tento anular. A gente tava até brincando aqui antes de começar o episódio, né? Que, tipo assim, pra mim, o horário do treino é de manhã. Se eu não for de manhã, outras coisas do meu dia vão começando a acontecer, como, tipo assim, 90 e poucos % da população aí também tem uma vida corrida, também trabalha, também, tipo assim, tá numa rotina frenética, como a gente hoje vive, todo mundo vive isso, né? Mas, assim, eu acho que existe um nível de prioridade a respeito de coisas que não podem ser negociadas. Então, assim, pra mim, de manhã, acordou, tomo pré-treino e vai. Não tem essa, entendeu? Então, assim, você não dá brecha pra quem não dê certo, né? Exatamente. Então, assim, eu não posso dar brecha pra isso. E eu tento, com as pessoas que eu convivo, compartilhar sobre o meu lifestyle mesmo. Tipo, o dia que eu não tenho uma reunião importante, eu acabo que pra ganhar mais tempo no dia e não deixar de treinar, às vezes eu vou treinar vou trabalhar com a roupa do treino, entendeu? Então, tipo assim, hoje eu cheguei a ponto de ver todo mundo da minha agência saindo do trabalho e indo pra academia treinar. Entendeu? Então, tipo assim, são coisas que você vai vendo que vão ganhando um peso. Porque se eu não tivesse dado aquele exemplo, talvez outras pessoas não achariam que era importante aquilo, entendeu? Então, assim, pra mim é isso. Pra mim é identificar os gatilhos de alimentação. É eu estar numa roda de amigos e, assim, eu saber que a galera vai fazer um pedido X e eu saber que eu gosto de comer a coisa Y e eu não me sentir ofendida por não estar querendo comer o que eles estão comendo, entendeu? Então, tipo assim, eu vou sair daqui hoje, eu tô pensando se eu vou comer ou a salada ou o sanduíche natural, entendeu? Então, são coisas que a gente sabe
que a gente acaba associando a nossa imagem e isso automaticamente, quando você vai compartilhando o seu ritual, vai inspirando outras pessoas. Então acaba que me inspira também saber que eu tenho uma rotina e um ritual e que eu tenho uma responsabilidade sobre outras pessoas que também acompanham isso e que quantos depoimentos eu já recebi de gente dizendo que começou a treinar porque viu que eu perdi o peso que eu tinha ganhado na pandemia, entendeu? Então assim, são coisas assim que vão dando aquela injeção de ânimo. E eu acho que não é uma linha tênue. Você realmente tipo, seu melhor é aqui, seu melhor também é aqui, entendeu? E a gente tem que saber identificar isso pra não procrastinar e não se auto-sabotar, né? Total. Então, pra mim é assim. E do que você falou, acho que o mais importante que eu peguei de tudo que você falou agora é que nem sempre a gente vai estar afim. Né? Nem sempre a gente vai estar afim. Não é porque você tem prazer esses destaques, então diz, eu vou treinar. Todo dia eu tô... Não existe isso. Então, assim, às vezes vai ser pelo prazer, pela motivação, às vezes vai ser pelo compromisso que você tem com você mesmo, né? Que faz parte de um autocuidado, faz parte de um autocuidado. Então, eu acho que acaba que é bom a gente falar isso para as pessoas não fantasiarem. Virou né? A musa fitness, motivada. Exatamente. A gente sabe que não é bem assim. Tem um dia que você não tá afim, mas você vai. Você vai porque você tem um compromisso com você e você prioriza, né? Como você bem falou, acho que priorizar. E eu acho que a grande dificuldade das pessoas hoje é colocar essa prioridade, porque para quem não faz, é muito fácil colocar qualquer outra coisa no lugar e não que não seja importante. A gente sabe que trabalhar, estudar, coisas de família, tudo isso é importante. Mas para que você até faça bem essas coisas, cuidar um pouquinho de você é essencial. Não dar margem pra desculpa, né? Tipo assim, hoje foi um dia que eu acordei 4h50, porque eu ia correr, né? Então tem horáriozinho lá de estar lá na beira-mar pra poder correr. E aí, ontem eu fui dormir mais de 11 horas da noite, então eu acordei. Meu Deus, eu não dormi o suficiente. O corpo chega dói, né? Então, tipo, aí Isso já seria um gatilho, uma desculpa pra qualquer... Isso, eu já podia falar, não, então eu dormi tão pouco, não vou não. Sim. Não tem condição. Não, mas eu me levantei. Tipo, não tem a opção de eu não ir. Eu vou. Eu botei do passador porque eu vou, então me levantei e fui. E falo de exemplo no off, né, também. Eu acho que é sobre a gente... passar também para as pessoas que a gente gosta de viver isso, sabe? Porque, por exemplo, numa viagem, tem viagens realmente que são mais corridas, você acaba não conseguindo incluir ali, mas sempre que eu posso, eu tento, gente, bora fazer uma trilha? Bora fazer... Tipo assim, eu tento trazer um rolê mais light, uma coisa mais leve. Prazerosa, assim, para que as pessoas vejam, opa, legal isso aqui. Sabe? Eu acho que não é só pelo viés do... tem que ser na musculação, porque a musculação ela tem um preconceito, né? Tem. Então, eu acho muito mais fácil você trazer, assim, pelas beiradas, né? Traz ali pra um beach... Bora jogar beach tennis? Não sei não, é fácil. Tem a raquetezinha de frescobol, bora jogar um frescobol na praia. Tipo assim... E aí, a pessoa ela vai vendo, tipo, possibilidades. Opa, isso aqui é legal, sabe? Então, eu consigo no off, né? Fazer isso ao meu redor. Eu tento sempre... O povo diz, lá vai atrás com trilha, negócio de trilha. Mas eu amo. Aí, quando vai, no final das contas, todo mundo gosta. Entendeu? Bate as fotos, todo mundo feliz. Esquece só o preconceito. Esquece até o perrengue. Mas, assim, então eu acho que é trazer também o lado mais do bem-estar. Pra quem ainda tá com essa visão de... esse bloqueiozinho, né, de entrar nesse universo. Então, acho que não é bora porque é foco, força e fé e tal. Não, é tentar, olha, é tão legal, bora. Mostrar um pouquinho eu vou te mostrar bom, como né? O lado positivo, o prazer que isso proporciona também. Quer treinar? Bem. E aí, Natália? Não, o meu caso, assim, o meu assim, familiares, amigos, ninguém é desse mundo saudável. Então, exatamente por isso, eu tenho um projeto só para mulheres, né? Que é o Delas, que a gente já tá na 3ª edição. São mais de 100 mulheres inscritas. Que é exatamente, eu criei amigas fitness à força. Que massa! Eu fiz esse projeto na necessidade de ter uma galera para treinar no final de semana. De a gente descobrir novos esportes. Eu sentia muito isso. Eu levava meu filho, coitado do meu filho, já foi pra tudo. Porque eu falava, bora, Guilherme, bora pro kite, bora pro surf, bora levar pra todo canto. Você não sabe o quanto isso vai impactar na vida dele, exato. E aí, o Delas é exatamente isso. Ele é um desafio de 30 dias, já estamos no 3º, tá acabando, inclusive, sábado. Mas tem zero a ver com peso, tem zero a ver com perda de peso, tem zero a ver com isso. É realmente sobre qualidade de vida, sobre a gente se desafiar, experimentar coisa nova. Como é só mulher, elas se sentem mega à vontade. Então, eu levo elas pro surf, levo elas pro pole dance, levo elas pro beach tennis,
assim, são 30 dias experimentando várias atividades. Ai, que top! E é tão legal, e assim, a gente tem um grupo de WhatsApp, tem clube de desconto com mais de 50 parceiros, então elas viram blogueiras, assim, por um mês, né? Vivem minha vida, minha realidade por um mês. E eu tenho tantos relatos emocionantes, assim, sabe, no final, de gente que realmente entrou na vida, que já participaram dos 3 desafios, que carregou as amigas, as avós, tem senhora de 70 anos, tem menina de 14. Então, é assim, eu amo, eu sou até chata pra falar, porque toda vez que eu me sento com alguém, assim, que tá precisando de uma forcinha, eu falo, gente, se dá oportunidade, porque é difícil começar, é difícil, mas também é difícil viver com pré-diabetes, né? Também é difícil você não ter disposição pra subir escada, pra brincar com seu filho, também é difícil. Total. Então, é como diz, né, escolher o seu difícil, né? Sim. Então, você vai se arrepender de não ter começado antes, eu só falo isso, você vai se arrepender de estar procrastinando isso, né? E é isso mesmo. Que off, viu, Natália? Que Já quero com vocês na próxima. Por favor. Legal demais. E essa questão que você falou do se permitir, eu acho que até no ambiente de academia, se a gente for parar pra pensar, hoje tem muitas modalidades. A Thaís falou que ela hoje, ela aprendeu, começou a musculação e hoje ela já pratica Não, a Green Life tem um mundo, né? Se você quiser todo dia fazer uma aula, dá. Exatamente. E a ideia é essa, porque às vezes o que a gente costuma, a gente que é profissional, quando a gente se separa às vezes com uma pessoa que está iniciando, ela fala assim, vamos fazer uma aula, você está buscando emagrecer, eu sei que esse é o teu motivador inicial, hoje o teu motivador é esse, vamos, as aulas que podem te entregar resultado é essa. Aí quando a gente oferece, a pessoa, mas não gosto de bike. Mas você já experimentou? Sim. Porque muitas vezes a pessoa fala que não gosta nunca fez, sem nunca ter feito. Então como é que você vai dizer que você não gosta de bolo de chocolate se você não comeu bolo de chocolate? Isso. Então você precisa abrir um pouquinho a cabeça para deixa eu me permitir, até para eu dizer, não gostei. Não gostei por isso, isso e isso. E numa dessa que você vai se permitindo, você acaba se encontrando em alguma coisa, né? E quando você se encontra em uma, vai puxando todas as outras, é natural, isso acaba acontecendo. A aula de ritmos é muito assim, às vezes eu chamo uma amiga lá na Green Life pra algo de, eu tenho vergonha de quê? Quem é que vai estar lá rindo de ti? Pelo amor de Deus, é mais de você soltar, curtir, aproveitar. Passa voando a aula, porque é tão divertido, é tão legal que passa voando. Então, assim, a gente desapegar um pouquinho, sabe? Desse, então vamos falar, eu tô nem aí. Vamos falar de todo jeito. Vamos falar se você tá com o corpo legal, se você não tá. E a gente só tem uma vida, entendeu? Então, eu quero viver tudo que eu puder viver, todas as possibilidades possíveis. Pra eu saber o que é que eu gosto e o que é que eu não gosto, entendeu? Eu não vou permitir que outra pessoa me diga o que é que eu gosto e o que é que eu não gosto. Eu penso assim também. Então, legal. É muito isso. Show de bola. Vamos lá. Falar um pouquinho de rede social agora, né? Vocês utilizam essa ferramenta, né? Que é uma ferramenta poderosa, né? Hoje, para a gente compartilhar histórias de transformação, promover atividade física, coisa que vocês já fazem naturalmente na realidade de vocês. E a gente sabe também que isso pode ser tanto pro bom quanto pro mal. Sim. Né? A Natália trouxe aí o exemplo dela, né? Na época que você entrou numa situação de chegar a adoecer com relação a isso. Então, como é que vocês fazem, né, para que essa comunicação seja leve ao ponto de não... Porque muitas vezes do que eu quero fazer, que é para algo bom, acabar gerando realmente nas pessoas algo como aconteceu com você. De a pessoa olhar aquilo e falar assim, cara, isso é tão fora da minha realidade, isso gerar ansiedade, gerar frustração, e a pessoa acaba que ela vai pro radical, que muitas vezes pode acontecer. Então, como é que vocês pensam para na hora de estar divulgando isso, ter cuidado para que as pessoas percebam, que eu achei muito legal, a Natália falou, ela tem, eu costumo passar que eu gosto muito, mas que eu tenho uma vida, e que eu me permito muitas vezes fazer coisas que não são fitness, né? Coisa que não é dessa realidade. Que faz parte da vida, que né? faz parte da vida. Exato, então, acho que mais eu queria saber de vocês, como é que vocês fazem para trazer esse equilíbrio, né, na comunicação de vocês. Eu sei que a gente vai fazer muito aquilo que vocês vivem, gostam, então para vocês é prazer, mas como é que é essa linha para trazer essa pegada mais leve? O que vocês fazem para trazer essa pegada que a pessoa não se sinta tão pressionada ao ver o conteúdo e algo que você quer fazer pro bem acabar não indo para uma vertente ruim, né? Uma vertente de exageros, no caso. Eu sou muito a favor do 70-30, né? Eu acho que assim, 70 é tudo que eu vivo no meu dia a dia, na minha rotina, e 30 é o que eu mostro. Um happy hour com as amigas, um jantar, que eu amo cozinhar. Então, tipo assim, às vezes eu chego estressada do trabalho, eu quero fazer uma massa integral com um camarão e eu tô me sentindo super bem em fazer aquilo. Então, assim, eu gosto de mostrar que você pode ter momentos que são seus e que você não precisa, muitas vezes, tornar eles como aterrorizantes. Sim. Então, eu gosto de mostrar essa parte do... Eu vivo a minha rotina saudável, eu não abro mão de treinar todo dia de manhã, mas eu também não abro mão de ter um momento de que eu quero tomar uma taça de vinho, que eu quero fazer uma massa integral, que eu posso fazer... Eu gosto muito de mostrar a substituição. Então,
tipo assim, coisas que antes eu fazia que tinham um impacto negativo, eu aprendi a me alimentar melhor, então eu gosto de mostrar substituição em relação a isso, eu acho que isso torna acessível, entendeu? Eu gosto de dar dica, eu gosto de mostrar que você pode, sim, chegar no objetivo que você quer e você não precisa deixar de viver em relação a isso, entendeu? Então, pra mim, eu gosto muito de mostrar isso e eu gosto de dar o meu exemplo maximizado e não falar sobre os detalhes. Tipo assim, porque às vezes as pessoas veem que você emagreceu, acho que a Nath e a Thaís também devem passar por isso em relação a mágica. Tipo assim, todo mundo o que é que tu tomou? O que é que tu fez? Qual é a série de exercícios que tu faz? O que é que tu tá comendo no café da manhã? Então, tipo assim, às vezes eu acho até bem ofensivo uma galera que faz aquele tudo que eu comi um dia. Eu não gosto também. Tipo, uma menina que tá ali com o corpo sarado, tá trincada e tudo mais, tá no shape massa, maravilhoso. Só que assim, às vezes tem pessoas que estão querendo começar, que estão querendo incentivo, e aí começa a se alimentar como aquela menina tá se alimentando. Ou pior, ver aquilo e falar assim, cara, isso tá muito longe da minha realidade, então exatamente. quero nem saber disso. Exatamente. A comparação. Exatamente. Então, tipo assim, eu acho que a gente sempre tentar. Eu gosto muito de dar ênfase em quem assina realmente o meu start, né? Que é a minha nutricionista, a minha nutróloga, é o meu personal, a minha academia, a minha farmácia manipulada. Eu gosto de mostrar quem tá comigo e que aquilo tem credibilidade. Só que eu não gosto de dizer, tipo assim, eu tomo o pré-treino X antes de ir pra academia. Porque eu acho que a gente tem que mostrar o que é que acontece, mas que é individual. Então eu gosto muito de bater nessa tecla. Realmente mostrar a realidade da coisa, entendeu? Sim. Eu tento mostrar meu dia assim bem no integral mesmo, mostro tudo, como eu falei, mostro receita saudável, mostro minha alimentação, mostro meu filho comendo um biscoito, mostro a gente comendo uma pizza no final de semana, mostro tudo. E eu como nutricionista, eu tenho uma cargazinha de responsabilidade aí, né? Então assim, eu apesar de mostrar minha alimentação, eu não falo quanto que eu como de cada coisa, eu não mostro fórmula de nada que eu tomo, nada disso, porque eu sempre estimulo a você procurar um profissional, você ir atrás de alguém pra lhe ajudar, né? Você não seguir dietas da moda, pelo contrário, a gente tá ali pra inspirar, não é pra ser copiado, porque cada pessoa é uma pessoa. E dentro do consultório eu bato muito nisso e também no meu perfil. Então, assim, muita gente questiona, mas o Gui é filho de nutricionista e come biscoito. Eu falei, gente, ele é criança, eu não quero que ele cresça com nóia de nada. Do mesmo jeito que ele gosta do biscoito, ele gosta da fruta, ele foi educado com tudo com todas as possibilidades. Então, a minha realidade é essa. É como eu passo também para minhas amigas, é como eu vivo minha vida e como funciona, como eu falei. Eu já fui o 8 e o 80, então o 40 é onde... Então, assim, eu mostro muito essa realidade e sempre com muita responsabilidade em relação ao treino, em relação a tudo. Assim, eu sempre deixo bem claro, quer começar? Bacana, quer inspirar? Bacana. Aqui os profissionais são esse, o caminho é esse, e é mais ou menos isso. Eu acho que é muito sobre compartilhar esse equilíbrio, né? A Nath teve anorexia, ela compartilhou aqui, né? E eu tive compulsão alimentar uma época. Porque eu fiquei, acho que fui tão influenciada por ver, né, tanto no Instagram também, que o resultado era quando você seguia 100% e tal. Então, eu era a pessoa, nessa fase que eu emagreci no começo, que eu levava marmita pra todo canto. Então, era, tipo, aniversário da minha avó, eu tava lá, com marmita. E aí, eu criei na minha cabeça que era isso, que eu tinha que fazer desse jeito, porque senão eu ia botar tudo a perder. E quando eu saía disso, aí eu comia o mundo. E comecei a fazer isso com coisas que não tinham mais sentido. Tipo, dentro de casa, atacar do nada, sei lá... Mas a compulsão vem disso. A compulsão é quando você come qualquer coisa. Não é seletiva. E aí é compulsão. Isso. Entendeu? Quando você tem vontade de comer um chocolate, isso não é compulsão. Isso. Compulsão é quando você pega o que você tem na sua frente, você não tem que comer sentido. Até não aguentar mais, entendeu? E não tem nem sentido aquilo que eu tava comendo e você não consegue parar. Então, eu fiz uma terapia, passei por processo de terapia, fiz terapia nutricional, aí tive que passar pela alimentação intuitiva, entender todo o eixo de fome e saciedade, enfim. Até entender o equilíbrio. Engordei, emagreci de novo. Enfim. E aí, hoje em dia, eu vejo a importância de falar sobre não restrição, sabe? Eu tenho hoje nutricionista, tenho plano alimentar, mas eu levo isso de forma muito leve. Hoje em dia, ontem, era uma quarta-feira, teve um programa familiar, saí com meus primos, era uma pizzaria, comi pizza na quarta-feira. Da mesma forma que no sábado eu juntei sopa. Sim. Tipo, não tem dia, sabe? Não tem regra, quando né? você cria aquilo, é fechado. Não, quarta-feira não pode. Não, sábado é dia de comer. Às vezes no sábado você pode comer uma salada. Eu acho que esse é um dos maiores problemas, sabia? Porque as pessoas costumam vou fazer tudo certinho de segunda a sexta. Aí o que é que acontece? Dispara isso, que aí no final de semana a pessoa quer fazer o que ela não fez na semana. E o corpo não sabe, gente, não quando sabe. é sábado e quando é domingo.
Isso não existe. Isso é uma tudo coisa psicológico, é a criada. gente que cria, exatamente. Chega muito paciente pra mim e fala assim, ai, Nath, porque no sábado eu como meia pizza. Aí eu falei, onde tá escrito que isso é obrigatório? Porque ela fala, não, porque sábado eu tenho um problema, eu como sempre meia pizza. Aí eu falei, tá, tu já criou essa mentalidade na tua Ela cabeça, criou a verdade, né? uma crença que ela mesma entendeu? estabeleceu. Então ela, não, Nath, porque menos que isso eu não fico saciada. Eu falei, não, você não tá falando de saciedade, você tá falando, né, de um desejo, alguma coisa assim. E no Instagram também é muito perigoso, então a gente tem que trabalhar muito essa questão, porque a gente vê, como as meninas falaram, 30% ali, então você não sabe o que aquela pessoa tá fazendo por trás, você não sabe, então a gente se comparar, assim, nas vidas, né, virtuais, é um perigo, principalmente para quem tem ansiedade, para quem tem problema com a sua imagem, então é delicadíssimo, inclusive uma pauta que sempre é levantada, a questão do comentário, né, de você comentar, a pessoa tá mais magra, tá mais gorda, é um perigo, gente, É um perigo. falar do corpo do outro, eu recebo muito, assim, direct, ai, Nath, tu tá mais assim, tu tá mais assada e tal, e eu sempre alerto, gente, bacana, obrigada, eu sei que vê como elogio, mas a gente não fala do corpo do outro sem o outro E a perguntar. pessoa que fala pro bem, inevitavelmente ela pode Fala, acabar falando que tu fala. engordou e tá mais... E Isso, às vezes a pessoa emagreceu por uma doença, por uma coisa, entendeu? Você não Sim. sabe. Você não E sabe às vezes a pessoa tem um gatilho, tipo assim, você chega num lugar, a pessoa fala, ai, tu tá mais magra, teu corpo tá magra. Você vai no lugar daqui a 2 meses de novo, a pessoa não falou isso, tipo, quem tem ansiedade já fica, meu Deus, a pessoa tá me achando gordo, a pessoa tá achando que eu não tô tão legal quanto daquela vez. Então, a cabeça da pessoa ansiosa, ela funciona com vários gatilhos. Fora que a cabeça Sim. da pessoa pode ser o quê? Mais magra, ela que quer ganhar peso, por exemplo. Exatamente. Exato. Caramba, É uma coisa que não se fala, total. gente, do corpo da Total. pessoa, assim, eu acho que é uma coisa que não... E Instagram tem muito isso, né, de Terras trabalhar em muito lei. esse ego, e aí você tem que ter a cabeça muito boa pra trabalhar e lidar com gente, principalmente no virtual. Sim. E essa questão da alimentação, eu queria que vocês falassem sobre isso, porque eu acho que é importante, né? Isso de que não tem dia, eu acho que é uma grande sacada, porque as pessoas estão condicionadas a isso. É tipo, de segunda a sexta, eu vou seguir 100%, tipo, hoje é uma segunda-feira. Eu tô afim de comer um chocolatezinho, eu não vou comer porque é segunda-feira. Aí o que acontece? Esse desejo vai ficar acumulado até o final de semana. Aí chega no final, a barra, a caixa, e esse é o grande problema. Então, você se permitir pequenas doses ali de uma coisa que, poxa, você tem lá 5 refeições para fazer no dia, 6 refeições no dia no planejamento alimentar. Sim. Poxa, será mesmo que um chocolate naquele dia que você tá afim vai comprometer todo o processo, né? De, sei lá, se eu tô falando de 5 refeições no dia, a gente tá falando de 35 refeições na semana, quer dizer que uma ou 2 refeições fora realmente vai ter esse impacto? Não, é exatamente isso. 90% ali, 80% você tá acertando, para quem não tá acertando nada, já vai ser alguma coisa. A pessoa que não faz nada, ela já tá fazendo 60%, já é evolução, comemora isso, valoriza isso, porque não é um processo de você ter uma mudança radical. A mudança, ela tem que ser construída, né? São pequenas mudanças que vão gerar uma mudança consolidada lá na frente. Então, as pessoas entenderem isso. Não adianta, agora eu vou começar, segunda-feira eu começo, e aí quer fazer o 100%. Não, cara, não faz o 100%. Começa, não faz nada. Primeiro, começa a organizar os teus horários de refeição, que isso já vai criar um hábito de ter rotina alimentar. E aí, quando a pessoa cria a rotina alimentar, ela já percebe que ela consegue planejar o que vai comer. Então, as coisas começam a acontecer, né? E a gente que trabalha diretamente com o público, tanto profissional de educação física como a nutrição, e vocês estão inseridos dentro desse ambiente, a gente tem cada vez mais trazer isso para as pessoas. Eu acho que vocês fazem isso muito bem, a gente continuar nesse movimento que vai trazer realmente essa conscientização, que são as pequenas mudanças todos os dias que vão gerar uma mudança consistente lá na frente, né? Ok, então vamos lá. Recomendações, eu queria que vocês falassem aí o que vocês recomendam com relação a por onde começar, quando a pessoa não sabe o que fazer, não gosta de fazer nada. Eu sei que isso é muito individual, muito particular, mas você começou na musculação, mas a maioria das pessoas tem realmente um preconceito com a musculação. Que eu não tenho prazer em musculação, eu faço pela obrigação, né? E isso virou uma verdade. As pessoas criaram isso como crença, inclusive quem faz. Tem pessoas que treinam há 2, 3 anos de musculação. Não, eu faço aqui na obrigação. O que eu gosto mesmo é disso aqui, né? A rotulagem, e às vezes a pessoa não se permite perceber o quanto ela gosta daquilo, mas porque ela criou uma verdade que não é bom, de que é sofrimento e de que ela faz pela obrigação. E quando, na verdade, se você tiver mudar a sua ótica, você percebe que é prazeroso a musculação também, né? Então, às vezes, não é só você rotular, mas você se permitir, de fato, com a mente aberta, né? Com a mente aberta. Sim. Então, de não chegar, não, isso aqui não é pra mim, isso aqui eu não sei fazer, eu não nasci pro esporte, né? Então, acho que os permitir é muito importante. E aí, o que vocês têm pra comentar com relação a isso? Quantas atividades diferentes vocês já tiveram a oportunidade de vivenciar hoje? Quais são as atividades que vocês se engajaram mais? Por que você se encontrou mais nessa atividade? Eu queria que vocês falassem um pouquinho nesse sentido. Como eu falei, eu sou muito curiosa
E sou muito inquieta também. Então, assim, eu enjoo fácil, né? Mas eu tenho uma vida aí de quantos anos? De muitos anos dentro do esporte. Então, assim, a ideia é você ter várias possibilidades, né? E você de acordo com o seu mood. Como eu falei, agora eu tô surfando, tô no beach tennis, tô na musculação. Então, eu vou isso de acordo. Se eu quero ter contato com a natureza, tô precisando me energizar, tô com a energia mais baixa, eu vou pra um surf. Ah, eu quero encontrar a galera, eu não tô muito animada. Atividade em grupo sempre anima. Sim. Se você não tá com energia, vai pra um green zone, vai pra um crossfit, não tem perigo de você não fazer o treino. Entendeu? Então, assim, hoje eu tô com energia, quero pegar peso, tô com o corpo mais de boa, não tô dolorida, vou pra musculação. E aí você ter essas possibilidades, se conhecer, né? E saber que é sempre dar continuidade. Porque você passar doente, quando você fica doente, você passa uma semana sem treinar, pra voltar é o terror, né? Sim. Parece que você faz um ano que não vai na academia. Então, é se manter em movimento. Então, ter possibilidades, ter a cabeça aberta e se conhecer bem. Legal. Eu penso muito como as meninas, né? Eu sou muito a favor de você conhecer muitas modalidades pra você saber, tipo assim, o que você acordou e está a fim de fazer. Porque eu acho que a gente realmente criar um hábito de ter uma rotina saudável, de amar exercício físico, chegar a esse nível, assim, como a gente tá falando, a gente não é exemplo. Literalmente, a gente também tem nossos altos e baixos. Sim. Então, assim, a gente tem que se conhecer a ponto de acordar num dia e dizer, eu tô a fim de correr, eu tô a fim de surfar, eu tô a fim de fazer musculação, não, eu tô a fim de fazer uma bike, entendeu? Então, assim, você entender todas as modalidades que você curte fazer. Eu, por exemplo, já fiz squash, eu já fiz crossfit, eu já fiz musculação, eu já fiz treino, que é, tipo, só aquele com peso do corpo. Sim. Então, tipo assim, eu já passei por várias coisas. E hoje eu sei exatamente o meu mood. Eu acordei, eu sei que eu não tô querendo pegar peso, então eu vou fazer um treino que tem mais movimento, entendeu? Mas eu vou fazer aquela uma hora render. Então, eu acho que pra mim é você se conhecer. Então, teste mesmo e vá se conhecendo, porque vai fluir. O tempo flui. Sim, é você também se dar a oportunidade, né? Que quando você bota na sua cabeça que só tem, sei lá, é musculação, o dia que eu não tô afim, você não faz vai. Nada. Às vezes eu penso assim, eu tenho que fazer meu exercício hoje, mas eu tô afim de alguém me puxando, porque se eu for sozinha, eu vou me arrastar. Aí eu vou pra um cycling, que tem o professor lá, né? Então, gritando, aí você vai na velocidade e tal, se anima. Então, às vezes você precisa... no final, você se sente super bem. Isso. Tipo assim, valeu a pena ter vindo. Às vezes, você não quer ir por si só. Tipo, você precisa de uma pessoa ali te ajudando, aí vai pra uma aula coletiva. Você precisa de uma coisa coletiva no sentido de beach tennis, um vôlei, uma coisa assim. Às vezes você quer mais paz mesmo, você vai correr sozinho. Então, é você entender também que existem possibilidades diferentes para dias diferentes, né? E pra chegar no mesmo objetivo, né? No final das contas. E esse se conhecer também tem a ver com conhecer seu corpo. Porque tem dias que você realmente tá cansado. Isso. E você tem que saber identificar quando é cansaço, quando é preguiça, quando é falta de motivação. Você tem que saber identificar. Isso. Até pra não passar do limite também, né? Do corpo. Você tem dias que eu acordo, meu corpo tá quebrado. Eu sei que eu tô cansada, eu falo, não, hoje é dia de descanso. Isso. Então eu não tenho um dia fixo de descanso, né? Eu também não gosto de ter um dia fixo. Eu escuto meu corpo. É se perceber. Às vezes perguntam, sábado e domingo, tem dias que eu treino, sei lá, 20 dias seguidos. Aí a pessoa, nossa, o quê? Mas aí, às vezes, uma quarta-feira, eu tô tão quebrada, não vou. Tipo, às vezes eu passo 2 dias sem ir, porque eu tô, assim, fiz 3 esportes no dia anterior, tipo, eu tava morta, não vou. E é sobre... Tá tudo bem. E tá tudo bem. E nem por isso eu vou, sei lá, me punir na alimentação. Tipo, é ter isso também, né? Porque, às vezes, as pessoas têm... exercício como forma de compensação, né? Então também tem muito essa consciência. Total. Que é um equilíbrio, tipo, tá tudo certo. Voltar pra rédea. É isso aí. Pessoal, queria agradecer demais a participação de vocês, tá? Foi muito bacana, rapaz, assim, eu nem esperava. Passou muito rápido. Vamos arranjar mais pautas do Jô Soares, né? Plateia, bora, plateia. Queria agradecer demais. As histórias foram muito inspiradoras. Acredito que muita gente tá vendo a gente aí, vai se inspirar, vai se motivar, né? Vai perceber que são pessoas comuns, assim como você. Então se permita iniciar, dar esse start. Então, um convite que eu faço pra você, você que ainda não começou, venha, tem as academias, não precisa ser academia, comece com qualquer atividade, mas começa, que eu te garanto que em pouco tempo você vai perceber a importância disso na tua vida, tá? Então, fechamos aqui mais um episódio. Obrigado, meninas, pela participação. E a gente se encontra no próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu.